Nesta lição, estudaremos a respeito da vida no Espírito. Aprenderemos que o cristão não anda segundo a sua natureza pecaminosa, mas segundo a direção do Espírito Santo. Por fim, faremos uma breve exposição sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. Vamos juntos aprender a palavra de Deus. Meus irmãos, quero cumprimentá-los com a paz do Senhor Jesus. Sou o presbítero e professor Murilo Alencar e é com muita alegria que iniciamos mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical, onde comentaremos a revista de adultos, publicada pela CPAD. Hoje, o alvo de nosso estudo é a lição de número 12, penúltima lição do corrente trimestre, cujo título é Vivendo no Espírito. Em síntese, nós abordaremos que o avivamento espiritual é uma realidade na vida daqueles que andam conforme as preferências do Espírito, que são guiados pelo Espírito e não pelas obras da carne. Temos alguns objetivos que precisam ser atingidos e eles são, em primeiro lugar, destacar o que significa andar no Espírito e a sua importância para a condução da vida espiritual. Em segundo lugar, apontar os aspectos que envolvem o confronto entre a carne e o Espírito. E, por fim, ressaltar os dons e o fruto do Espírito como predicados essenciais para a vida e o caráter cristão. Vamos então à exposição do nosso texto áureo que nos diz: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Em uma versão mais atualizada, a NVT, esse mesmo texto está registrado da seguinte maneira: mas o Espírito produz. E ele aqui já dá uma ideia de ação logo no início do versículo. O fruto é uma produção do Espírito e não do homem. E este fruto é amor, alegria, paz, paciência, olha só aí, né? Longanimidade, aparecendo como sinônimo de paciência, amabilidade, aparecendo como sinônimo de benignidade. Aí nós temos aí bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Algumas traduções também fazem uma tradução diferente. Algumas trazem temperança e outras falam domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. E eu fiz um pequeno fluxograma do texto áureo que vai lhe ajudar a compreender todas as partes deste versículo e também entender um pouquinho do contexto mais amplo da passagem de Gálatas capítulo 5, versículo 16 ao versículo de número 26. Olha aí, acompanhe comigo na tela essa conjunção adversativa. Mas, ou todavia, no entanto, entretanto, e essa conjunção, ela liga esse versículo ao que Paulo disse no versículo 19, versículo de número 20, 21, onde Paulo ele está mostrando, evidenciando as obras da carne. Olha, as obras da carne estão ligadas à natureza pecaminosa do homem, são ações que desagradam a Deus. Mas, aí vem a obra do Espírito, ou melhor, desculpem, o fruto do Espírito. Esse fruto, ele é produzido pelo Espírito. São virtudes e qualidades que agradam a Deus. Você vê aí que depois da conjunção adversativa, mas nós temos aí a expressão o fruto do Espírito e o fruto do Espírito são virtudes ligadas ao relacionamento do crente com Deus. E nós temos aí uma lista das virtudes aí: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. O aspecto fundamental do fruto é o amor. E tudo o mais é derivado dele. E dentro desse fluxograma ficou bem interessante aí: alegria, o amor regozijando; paz, o amor em repouso;
A longanimidade, o amor exercendo paciência. Benignidade, bondade, o amor fazendo o bem ao próximo. Fidelidade, o amor cumprindo a sua palavra. Mansidão, o amor suportando a ofensa. Domínio próprio, o amor se autocontrolando. Nós faremos uma exposição melhor dessas virtudes do fruto no tópico de número 3. A verdade prática nos diz o seguinte: o avivamento espiritual traz uma realidade de vida no espírito. Quem passou pelo avivamento espiritual, quem está experimentando um avivamento espiritual, entende que uma mudança radical de vida acontece. Você vê, o ímpio estava morto em seus pecados. A condição do ímpio era terrível. E agora ele vive uma nova realidade em Cristo. Essas duas realidades, a do ímpio e a do crente salvo em Jesus, são completamente diferentes. Paulo ele esboça isso muito bem em Efésios capítulo 2, versículo do 1 ao 3. Ele vai mostrar qual era a nossa condição quando não servíamos a Jesus. Ele vai dizer que, em primeiro lugar, estávamos mortos. Versículo 1 do capítulo 2 de Efésios. Ele vos deu vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados. Quem está morto não sente. Quem está morto não tem vontade. E quem está morto espiritualmente não pode ter contato com Deus. Era a nossa condição de pessoas insensíveis, de pessoas mortas para a realidade espiritual. Paulo vai dizer no versículo 2 e o 3, a parte A, o seguinte: éramos desobedientes. Então, estávamos mortos e éramos desobedientes. É o que diz o texto: nos quais andaste no passado, no caminho deste mundo, segundo o príncipe do poderio do ar, do espírito que agora age nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos. Então, estávamos mortos e éramos desobedientes. Só que, mais que isso, éramos também escravos do pecado. Versículo 3, a parte B. Seguindo os desejos carnais, fazendo a vontade da carne. O homem não convertido, ele vive para agradar a carne. Ele vive em função de seus desejos e pensamentos pecaminosos. Suas ações são pecaminosas porque seus desejos são pecaminosos. O homem sem Deus, ele é escravo do pecado. Ele anda com o pescoço na coleira do diabo e no cabresto do pecado. O homem no pecado está na sarjeta, está no fundo do poço. Que coisa terrível. Estávamos mortos, éramos desobedientes e éramos escravos do pecado. Só que há uma coisa pior ainda do que todas essas, que é o resultado da vida no pecado. Estávamos sob condenação. O versículo 3, a parte C, diz o seguinte: e éramos por natureza filhos da ira, e assim, filhos da ira assim como os demais. O homem não convertido, por natureza, ele está filho da ira, e pelas obras é filho da desobediência. A pessoa incrédula, ela está sob condenação. João capítulo 3, versículo de número 18. Esse era o nosso estado antes de Cristo. É por isso que a verdade prática, ela diz o seguinte: o avivamento espiritual traz uma realidade de vida no espírito. Antes, quando vivíamos segundo as obras da carne, estávamos mortos, éramos desobedientes, éramos escravos e estávamos sob condenação. Agora a nossa realidade é outra. Agora vivemos no Espírito. Aleluia! Glória a Deus! Olha o que é que Paulo diz em Gálatas 5,16. Por isso digo, deixem que o Espírito guie sua vida, assim não satisfarão os anseios de sua natureza humana. A liberdade no Espírito. Estamos livres da opressão da carne, do mundo e do diabo. Paulo ele vai dizer em Romanos 6:4, e assim como ele foi ressuscitado dos mortos pelo poder glorioso do Pai, agora nós também podemos viver. Estávamos mortos, agora vivemos uma nova vida. Glória a Deus. Vamos à exposição dos tópicos da lição? Tópico de número 1. A vida no Espírito. E é aqui onde nós vamos destrinchar o que são ou o que é viver no Espírito. Veja aqui, o subponto 1 diz: andando em Espírito.
O texto não está em forma de pergunta, mas nós podemos transformá-lo em uma pergunta. O que é andar em espírito? Pesquisando muitos comentários, eu cheguei aqui a uma definição bem interessante sobre o que é andar em espírito. Primeiro, o pastor Cláudio Nor de Andrade, ele vai dizer que andar em espírito é receber uma influência constante, eficaz e benéfica do Espírito Santo dentro de nosso coração. E essa influência nos leva, nos guia e nos capacita mais e mais a vencer o poder do pecado que habita dentro de nós. Nós podemos vencer a nossa natureza pecaminosa porque estamos sob a influência eficaz e constante do Espírito. E essa influência, ela nos leva não só a vencer o pecado, mas também produz em nós a capacidade de vivermos conforme os mandamentos de Deus. Quer uma definição mais resumida? Alguém vai dizer que andar em espírito é viver em santidade. Mas nós não queremos ser resumidos. Nós queremos nos alongar nessa definição e dizer que andar em espírito é ter uma vida de acordo com a nova natureza. A minha vida deve ser condizente com a obra que o Espírito realizou em mim. Olha o que é que Paulo diz, Gálatas 5:25. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Então, se tu diz que vive no Espírito, tu deve andar no Espírito, deve ser guiado pelo Espírito. Nosso modo de viver, falar, vestir e se relacionar deve evidenciar a obra de Deus realizada em nosso benefício no ato da regeneração. Na carta de Paulo aos Romanos, ele explica de forma muito clara essa verdade. Assim também, diz ele, Romanos capítulo 6, versículo 11 e 13. Versículo 11 ao 13. Assim também, vocês considerem-se mortos para o pecado. Andar em espírito é morrer para o pecado. Paulo prossegue dizendo, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado reine em seu corpo mortal, fazendo com que vocês obedeçam às suas paixões. Andar em espírito é destronar a carne. Paulo prossegue dizendo, também não ofereçam os membros do corpo ao pecado como instrumentos de injustiça. Andar em espírito é oferecer agora os meus membros a Deus. Tudo que eu sou e tudo que eu tenho está consagrado a Deus, porque não ando mais segundo as obras da carne, mas segundo o Espírito. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Na carta aos Colossenses, Paulo, ele ensina que andar no Espírito muda não apenas o nosso comportamento, não é apenas uma mudança exterior, mas também uma mudança interior, uma mudança que atinge o sentimento, o desejo e a vontade. Colossenses 3, versículo do 1 ao 3, depois o 5, o 8 e o 10 diz, portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, presta atenção, vivendo no Espírito. Andar no Espírito é ter nova vida em Cristo. Vocês já ressuscitaram com Cristo. Morreram para o pecado? Agora, quem ressuscita é quem recebe nova vida. É ter nova vida em Cristo. Procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Andar em Espírito é viver pelas coisas de lá. É buscar as coisas que são de cima. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Assim façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. Imoralidade sexual, obra da carne. Impureza, obra da carne. Paixões, obra da carne. Desejos maus, obra da carne. Ganância, obra da carne. Idolatria, obra da carne. Aí Paulo conclui dizendo, se revistam do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Andar em espírito é ser guiado por Ele.
Paulo deixa isso bem claro no versículo 18 do capítulo 5 da carta aos Gálatas. Mas se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. E a ideia de guiar aqui é receber direcionamento. Ou a ideia de ser conduzido. Essa ideia de guiar, ela pode ser ilustrada com uma imagem que faz parte do cotidiano de muita gente, principalmente nas capitais. Imagine uma pessoa se dirigindo ao metrô. Ela chega no metrô, entra no trem e o trem segue destino. Ela não está guiando o trem, mas ela está sendo conduzida aonde o trem vai. Então, ser guiado pelo Espírito é se deixar levar por Ele. É ir até onde o Espírito está nos conduzindo. Isso é andar em Espírito. Andar em Espírito, por fim, é ter uma vida frutífera. Porque Paulo diz que o Espírito produz um fruto. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Mas aí vem a pergunta do segundo subponto. Por que, então, andar em Espírito? Por que eu preciso andar em Espírito? Qual a finalidade, a razão, o motivo de andar em Espírito? A Bíblia responde. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito. Aí vem aqui a razão por que nós devemos andar no Espírito. E vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Quem anda no Espírito anda em vitória sobre as inclinações e os impulsos pecaminosos. Se você me perguntasse, irmão Murilo, por que é que nós devemos andar em Espírito? Porque quem anda em Espírito tem vitória sobre a tentação. Quem anda em Espírito vive em novidade de vida. Quem anda em Espírito não é escravo do pecado. Quem anda em Espírito não vive segundo as orientações do mal, mas segundo as orientações do céu. Aleluia! Aleluia! Quem anda em Espírito tem vitória. Aleluia! Tem força para dizer não ao pecado. Podemos ainda complementar essa resposta afirmando que devemos andar em Espírito porque ele produz em nós aquilo que a lei exige. Veja esses dois versículos que está na carta aos Gálatas. Primeiro, a exigência da lei. O que é que a lei exige? Gálatas 5,14. Toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, ame o seu próximo como a você mesmo. A exigência da lei, amor. Aí vem o fruto do Espírito, 5,22. Mas o fruto do Espírito é amor. Então o Espírito produz em nós aquilo que a lei exige. Por isso, também nós devemos andar em Espírito. A segunda pergunta, eu posso colocar como terceira, porque transformamos o primeiro subponto em pergunta. Terceira pergunta, como andar em Espírito? Como sei que estou andando em Espírito? E eu queria que você atentasse para essa resposta, porque ela é importante. Nós andamos em Espírito por fé. É uma ação de fé andar no Espírito. E isso acontece quando, pela fé, nós entendemos que não vivemos mais para nós mesmos. Nós agora vivemos para Deus. E quando vivemos para Deus, nós nos deixamos ser guiados pela palavra de Deus, pelo Espírito de Deus. Não é mais as minhas preferências, não é mais os meus sonhos, não é mais as minhas vontades, agora são os sonhos, são as vontades, são os desejos de Deus que se cumprem na minha vida. Gálatas capítulo 2, versículo 20 diz: fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Eu estou vivendo para Ele porque eu sou dele. Aleluia! Aleluia! E quando eu vivo para Ele, eu ando conforme a vontade dele. Há um texto paralelo em 2 Coríntios 5,15 que diz: e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Vivemos para Deus. Como é que sei que estou andando no Espírito? Quando eu estou vivendo para Deus. Mas, irmão Murilo, parece um pouco subjetivo. Complemente essa resposta aí. Deixa eu lhe dizer. Andamos em Espírito quando nos submetemos à palavra de Deus. Gálatas capítulo 3, versículo 5.
aquele que lhes concede o Espírito e que opera milagres entre vocês, será que ele o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? A resposta está aqui implícita. Ele faz isso pela pregação da fé. Então, à medida que nós obedecemos aquilo que é pregado na exposição da fé, na pregação da fé, nós andamos em espírito. À medida que nos submetemos à palavra de Deus, nós andamos em espírito, porque o Espírito inspirou os autores sagrados na revelação, na transmissão da Bíblia Sagrada. Glória a Deus. Andar em espírito é viver segundo a palavra revelada. Esse tópico, ele nos ensina, concluindo aqui, o tópico 1, ele nos ensina que o pecado pode ser resistido. Você não precisa ser vencido pelo pecado. Você não precisa estar sempre em derrota, não. O pecado pode ser vencido. Por que o pecado pode ser vencido? Porque Deus nos concedeu o seu Espírito como um recurso poderoso, que habilita até mesmo o crente mais fraco a ter vitória sobre o pecado. É um recurso que está disponível para você. Deus te concedeu o Espírito. Ande em Espírito e tu não vai satisfazer as obras da carne. Segundo subponto, o confronto entre a carne e o Espírito. Nós aqui entendemos que o salvo em Jesus, ele possui agora em sua nova vida um conflito constante. Seu coração é um campo de batalha. A carne está batalhando contra o espírito. Ele não peca sem que sua consciência o acuse. E ele não faz o bem sem ter uma luta travada antes. É difícil fazer aquilo que é certo. E quando se faz aquilo que é errado, nós que vivemos para Deus, nossa consciência acusa. Isso aí está entristecendo o Pai. Isso aí está te afastando do Espírito. Acaba com isso aí. Não fala e sai não. Não faz e sai não. Tem um escritor que diz que desde que quando ele aceitou Jesus, nunca mais esteve em paz com os seus pecados. É uma frase bem interessante, né? E isso evidencia o campo de batalha que é a vida cristã. Sobre essa batalha interna, o William Hendrickson, ele diz o seguinte: o homem libertino, e aqui eu posso colocar como homem ímpio, o homem sem Deus, ele não experimenta esse tipo de luta, porque ele segue as inclinações naturais. O ímpio não vai sentir peso no coração pelo pecado cometido. Ele pode até sentir um peso, ele pode até sentir um remorso, não pelo pecado, mas pela consequência que esse pecado gera, mas não pelo pecado em si. Ele segue o curso dele. Aí vem o legalista. Quem é o legalista? Aquele que é cheio de regras, aquele que tenta vencer o pecado pela sua própria força, tenta vencer um pecado seguindo uma coisa ou outra, vive em constante derrota. O legalista é alguém que vive afogado em constante derrota. Ou é alguém que acha que está vivendo em vitória quando na verdade está preso também. Aí vem o crente em Jesus, que anda no Espírito, que vive segundo o Espírito. Ele erra aqui, ele falha ali, mas ele anda em vitória. O pecado não mais o domina, apesar de que ele ainda continue sendo pecador. O pecado não está mais presidindo sobre as suas emoções, sobre os seus sentimentos e sobre as suas vontades, porque o pecado está destronado. Quem reina, quem guia, quem conduz é o Espírito. Agora, mesmo o Espírito conduzindo, guiando, há luta interna travada. A luta está estabelecida. Aí o Hendrickson, ele cita aqui uma quarta classe de pessoas. Veja, o libertino, o ímpio, o legalista, o crente que ainda vive e o crente que morreu. O crente que morreu, que já está na glória, terminou a batalha, não tem mais batalha. Ele já está usando a coroa da vitória. Nós almejamos esse dia em que essa batalha interna vai cessar. E serviremos a Deus então livres de toda a influência do pecado, livres da presença do pecado, livres desta luta interna, essa batalha que acontece todos os dias em nosso coração. Aí nós temos aí uma breve exposição sobre as obras da carne. Quando se fala de espírito, né, a gente entende que o nosso espírito, com a ajuda do Espírito Santo, milita contra a carne. A carne não é o corpo, não é a carne aqui, tem pouquinho, né, mas não é a carne, não é a carne. A carne aqui se refere à natureza pecaminosa, né? A carne é aquele princípio do pecado que está em cada um de nós.
é uma natureza inclinada para o mal que herdamos de Adão. E esta natureza, ou a carne, ela produz obras, Gálatas 5,19. Ela é caracterizada por paixões e concupiscências, 1 João capítulo 2, versículo 16. E ela tem o poder de escravizar, Romanos 7,25. As obras da carne, elas são claras para todos, embora a própria carne, ou velha natureza, seja secreta, seja invisível. As suas obras não são, suas ações não são, elas são públicas, elas são notórias. Paulo, ele vai dizer em 5:19 o seguinte: porque as obras da carne são manifestas, elas são conhecidas. Ninguém é carnal às escondidas. Cedo ou tarde, a carne, quando bem alimentada, quando se dá lugar à carne, ela se manifesta. Ela aparece com expressões visíveis. A carne se manifesta. A carne, o comportamento pecaminoso, ele vem à tona. E Paulo, ele dá aqui uma lista um pouquinho extensa, mas não exaustiva, sobre as obras da carne. Essa lista não é completa porque ele fala de coisas semelhantes a esta. Então tem muitas outras coisas. Essa lista que Paulo escolheu aqui, alguns comentaristas dizem que ele escolheu de propósito, porque eram pecados que os Gálatas ainda não tinham conseguido vencer. Aí Paulo está mostrando, olha, vocês estão vivendo como pessoas divididas, como pessoas em constante contenda, em pessoas que estão porfia, ciúme. Vocês estão tentando consumir uns aos outros, e isso é coisa da carne. Aí Paulo cita aqui quais são as obras da carne, pelo menos 15. E essas obras da carne, elas podem ser divididas em 4 grupos. O grupo dos pecados sexuais, o grupo dos pecados religiosos, o grupo dos pecados sociais e o grupo dos pecados pessoais. Veja aí o primeiro grupo. Quais são os pecados que compõem essa primeira parte? Prostituição, impureza e lascívia. Prostituição, pecados relacionados à área da sexualidade. Impureza indica uma profanação geral da personalidade, uma mancha na esfera da vida. E nós temos a lascívia. O homem lascivo é aquele homem desenvergonhado, que não está nem aí se alguém está vendo, se alguém fica sabendo de seu comportamento imoral. Essas 3 palavras, elas são suficientes para mostrar que todos os pecados sexuais, sejam públicos ou privados, estejam dentro ou fora do casamento, devem ser classificados como obras da carne. Portanto, são ações, são atitudes que desagradam a Deus, que são contrárias à sua palavra revelada. O segundo grupo de pecados fala a respeito dos pecados religiosos. Paulo cita idolatria e feitiçaria. A idolatria é o desavergonhado culto prestado a outros deuses, ou então o culto prestado a algum ídolo do nosso coração. Calvino, ele disse certa vez que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. O ídolo não é necessariamente uma imagem de escultura, pode ser uma conta no banco, pode ser uma pessoa, pode ser uma posse, é aquilo que toma mais o teu tempo, é aquilo que você valoriza mais que Deus. Então, ele vai falar sobre o ídolo e sobre a feitiçaria. A feitiçaria é um intercâmbio intercâmbio secreto com os poderes do mal, é uma associação com os poderes malignos. Nós temos aí o terceiro grupo, os pecados sociais. E aqui é onde Paulo bate com gosto mesmo nos Gálatas, quando ele fala sobre inimizade, porfia, ciúme, iras, discórdias, dissensões, facções e invejas. 8 pecados aqui listados. Inimizade é uma atitude mental que provoca e afronta outra pessoa. Porfias e ciúmes referem-se a rivalidades. Iras são acessos de raiva. Discórdias dizem respeito às ambições interesseiras e egoístas que criam divisões na igreja. Dissensões sugere divisão. Facções, rompimentos causados por um espírito partidário. Invejas indicam rancores e o desejo profundo de ter aquilo que os outros têm. Os Gálatas estavam presos a esses pecados aqui. Paulo denuncia. Paulo expõe. Vocês estão vivendo segundo isso aqui. Está errado. Ele ainda vai citar aqui, no âmbito mais pessoal, 2 pecados realizados, 2 pecados ligados à falta de domínio próprio. Ele vai falar sobre bebedices e glutonarias. Aí ele conclui, versículo de número 21, trazendo uma sentença e dizendo o seguinte: olha,
Sabe qual é a sentença de quem vive segundo as obras da carne? A sentença é essa. Escute, acerca das quais vos declaro. Como Dante já vos disse, vocês já foram avisados, viu? Como Dante já vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Sabe qual é o resultado de quem vive segundo a carne? Privação de entrar no reino de Deus. A coisa é séria, Gálatas. A coisa é séria, professores. A coisa é séria, alunos. Quem diz, eu sou avivado, e vive uma vida ímpia, não vai entrar no reino de Deus. Você pode maquiar um pouquinho ali, pode maquiar um pouquinho aqui, ser um aspecto de espiritual e de uma coisa a outra, mas o coração carnal, cedo ou tarde, ele vai revelar-se. E ele se revela através das ações, porque a carne ou as obras da carne são manifestas. Por fim, meus irmãos, nós chegamos ao terceiro tópico, onde Paulo vai contrariar as obras da carne, dizendo, mas o fruto do Espírito. Irmão Murilo, o que é o fruto do Espírito? O pastor Cláudio Nor de Andrade define a expressão fruto do Espírito como o conjunto de virtudes morais e espirituais geradas e amadurecidas pelo Espírito Santo na vida do crente como resultado de uma comunhão permanente com Cristo. O fruto é diferente das obras da carne em muitos aspectos, porque as obras, elas são resultado do nosso trabalho, do nosso labor, das nossas ações, pela influência da natureza pecaminosa. O fruto, por outro lado, é a realização do Espírito em nós. E eu concordo com certo escritor que disse o seguinte, uma obra é algo que o homem produz por si mesmo. Um fruto é algo produzido por um poder que não está em nós, ou seja, que está além do homem. O fruto do Espírito, diferente das obras da carne, ele tem origem sobrenatural, crescimento natural e maturidade gradual. E eu separei aqui 3 informações introdutórias a respeito do fruto do Espírito que merecem ser mencionadas. Primeira delas, o fruto mencionado por Paulo não é gerado através de uma aula de ética. Olha, você precisa ter uma aula de ética, uma aula de filosofia para você aprender a ser uma pessoa mansa, você ser uma pessoa branda. Você precisa ter aula de coaching para você aprender a ter domínio próprio, controlar suas emoções, gerir bem os seus sentimentos. Não. O fruto não é o resultado de uma aula. Não é o resultado de um curso, não é o resultado da leitura de um livro. O fruto não é nem mesmo o resultado de uma boa educação. O fruto é uma obra do Espírito. Em segundo lugar, esse fruto, ele está no singular, não é frutos do Espírito, é fruto. E o que é que isso indica? Isso mostra que a vida espiritual ela é uma unidade e que todas essas qualidades que Paulo menciona aqui na carta aos Gálatas são encontradas sempre que alguém é conduzido pelo Espírito. E finalmente, meus irmãos, mais uma informação importante. Há uma diferença entre dons espirituais e fruto. Ambos são concedidos pelo Espírito. Mas há uma diferença. O fruto diz respeito ao nosso caráter, ao nosso testemunho, à nossa vida com Deus perante a sociedade. E o dom, ele tem o propósito de edificar a igreja, de servir aos santos. São capacitações dadas pelo Espírito em benefício da igreja. Os dons são variados. Uma pessoa pode ter o dom de profecia, outra pode ter o dom de variedade, outra pode ter o dom de palavra de sabedoria, palavra do conhecimento e assim por diante. Porém, o fruto do Espírito, ele é gerado em todo o crente, escute, em todo o crente que anda segundo a vontade de Deus. O pastor Walter Brunelli, exaltando a importância do fruto, ele diz o seguinte, que um crente espiritual não há de ser conhecido pelo fervor e nem mesmo pelos dons espirituais que vem a possuir, mas sim pelas 9 virtudes que compõem o fruto, singular, o fruto do Espírito.
Veja, os crentes de Corinto eram fervorosos e possuíam todos os dons, 1 Coríntios 1,7. Mas isso não os tornava mais espirituais. Pelo contrário, Paulo os chama de carnais e de meninos em Cristo. Eu não estou aqui tirando a importância dos dons, mas eu estou mostrando que o fruto, ele tem uma importância mais elevada. Que a pessoa pode ter o dom e não ser salva, mas é impossível ter o fruto e não ser salvo, tá entendendo? Veja aqui, Mateus capítulo 7, versículo 21 ao 23. Tinha gente ali que chegou dentro das palavras de Jesus, gente que vai chegar diante de Deus e dizer, nós profetizamos em teu nome, dom. Nós operamos sinais e maravilhas em teu nome, dom. Mas vai ouvir, quem são vocês? Eu lá conheço, quem pratica iniquidade vai para lá. Agora o fruto não. O fruto é uma evidência que o Espírito está trabalhando na minha vida. Precisamos do fruto. E o último subponto, os 9 aspectos do fruto. Aí vem o primeiro, amor, que é a mais sublime de todas as virtudes cristãs. O pai ama ao ponto de entregar seu filho. O filho ama ao ponto de Paulo dizer que esse amor, ele supera todas as dimensões, ele é inimaginável. Efésios 3, 18 ao 19. O Espírito Santo nos ama tanto ao ponto de ter ciúme e um zelo profundo pela nossa vida. Esse sentimento, amor, ele é gerado em nosso coração pelo Espírito. Deus é amor. E nós devemos ser pessoas que amam. Aí vem a alegria ou gozo. A alegria pode ser definida como um estado emocional de júbilo, contentamento e prazer moral. Como fruto do Espírito, a alegria é a manifestação do gozo do Espírito Santo, mesmo em face das tribulações da vida presente. É uma alegria inexplicável, que não depende de nada que passa, porque ela está em Deus. Aí vem a paz, e a paz pode ser definida como tranquilidade da alma, como bem-estar em todas as áreas da vida. Longanimidade. A longanimidade pode ser definida como a capacidade de suportar com paciência a afronta ou a ofensa recebida. E nós temos aula de longanimidade nas Escrituras através do nosso Senhor Jesus. Benignidade pode ser definida como a qualidade de uma pessoa que possui o sentimento de misericórdia e benevolência. Bondade pode ser definida como a qualidade de uma pessoa boa e clemente. Fidelidade é definida como a lealdade de uma pessoa para com a outra. Mansidão pode ser definida como a brandura de um gênio, de uma índole pacífica e serena. Aí vem a temperança ou domínio próprio, que diz respeito a ter uma vida equilibrada, de não ser dominado pelos sentimentos, de não ser dominado pelo momento, mas ter domínio próprio. São virtudes produzidas pelo Espírito no crente. Ah, como nós precisamos que esse fruto seja gerado e amadurecido em nossa vida. Como nós precisamos da ação do fruto do Espírito. Vida avivada é vida que tem fruto. Você pode falar de avivamento aqui, de avivamento ali, e avivamento, mas o cerne do avivamento é uma vida que está sendo uma vida frutífera por meio do Espírito. Pessoa avivada, ela tem ali em seu coração a semente do Espírito que produz esses frutos. E eu quero finalizar essa lição dizendo que, embora a vida cristã seja marcada por conflitos entre carne e espírito, nós podemos nos apropriar de convicção de vitória. Nós teremos vitória sobre o mal. Você acha que não consegue vencer? Isso é mentira do diabo. Ah, porque é sempre o mesmo pecado, porque eu não consigo, porque eu tento. Não. O Espírito está à tua disposição. Ora, talvez tu tenha tentado vencer com as tuas forças e tudo que tu conseguiu foi se revolver mais ainda na lama. Mas ora, Deus, tu sabes que eu não consigo vencer. Já tentei, já fiz muitas anotações a partir de hoje, não. Ah, como eu tentei, como eu prometi, como eu já fiz votos dizendo a partir de hoje, não, e sempre fracasso. Mas eu aprendi que
teu Espírito está disponível, que o teu Espírito trabalha em mim e que é teu Espírito quem me dá força para vencer o pecado. Espírito, me ajude a servir a Deus. Espírito, me ajude a ser mais fiel. Espírito, me ajude a ter vitória sobre o pecado, a resistir à tentação e a agradar a Deus. E tu verás, aleluia, a ação poderosa do céu em teu benefício. Eu espero que essa pré-aula tenha contribuído para o seu conhecimento e que você chegue em classe com segurança para expor a lição. Desejo a você um ótimo final de semana, uma ótima aula de escola bíblica dominical. E não se esqueça, abra a jaula.